Bom, boa tarde a todos. O encontro de hoje estava programado apenas para a apresentação do nosso novo parceiro, mas ontem a fala do Diego obrigou a mim a antecipar um movimento que a gente já faria e falar sobre o processo de readequação do nosso elenco, né? Eu estou aqui hoje, na verdade, para fazer um pedido de desculpas, não só ao Diego, mas aos demais atletas que foram envolvidos nesse processo, né? O Fluminense é um clube onde tem gente de honra, de integridade cuidando dele, e quando a gente erra, a gente assume, admite o erro, tenta melhorar e vai em frente. A gente tem que admitir que a forma com que foram tratados esses atletas e as famílias respectivas foi muito longe do adequado, não digo nem do ideal, do adequado, e causou em nós também uma grande tristeza de sentir que a gente causou neles todo esse desconforto, todo esse sentimento muito legítimo de ter sido tratado de uma forma totalmente inadequada. Dentro do nosso processo também de um certo aprendizado, a gente vai dar a certeza de que a gente não vai repetir esse tipo de procedimento. Foi um processo bastante complicado tudo, e acabou com uma decisão muito equivocada de emitir aquela nota. Então, eu vim aqui a público, não só o Diego, acho que a insatisfação dele com certeza representa a dos demais atletas, das famílias desses atletas também, com a forma com que isso tudo foi tratado. Então, eu deixo aqui o pedido de desculpas do Fluminense, meu também particular, e abro agora para vocês fazerem as perguntas dentro desse tema, e depois a gente passa para o outro assunto do nosso encontro. Também tem só para fazer um complemento, é uma informação que assim, é uma homenagem que a gente faria mesmo ao Diego. Esse ano nossos goleiros não vão usar a camisa 12, era uma coisa que já estava pré-estabelecida. Enfim, uma pena que a gente esteja divulgando isso a posteriori da fala dele ontem, pode parecer até um certo casuísmo, mas isso já estava previsto que aconteceria. É uma informação adicional que a gente esqueceu de passar. Agora sim, as perguntas, por favor. Presidente, boa tarde. Aqui atrás, Fábio Azevedo, da Fox Sports. Aqui atrás, à sua esquerda. Não. Direita, aliás. Quando o senhor fala em pedido de desculpas, enfim, o Diego ele foi mais profundo, além da forma como ele foi tratado, que o senhor está se referindo. Ele até lembrou do caso do Marquinhos, que é um jogador operado, né, que foi também dispensado, mas ele fala em relação aos atrasados. E ele tem vínculo com o Fluminense ainda. Então, para negociar com algum clube, ele tem que desvincular primeiro do Fluminense. O contrato dele termina em dezembro de 2019. Ele disse que com o senhor e com o Marcelo Teixeira ele não senta mais para conversar, porque, segundo ele tem dignidade e vocês não. Palavras do Cavalieri ontem que o senhor deve ter acompanhado. Diante desse quadro, como é que o senhor se posiciona para frente agora? Como é que o Fluminense faz em relação à rescisão dele? Olha, eu entendo totalmente a mágoa dele, é perfeitamente compreensível. Eu espero realmente um dia poder conversar com o Diego, né? Como ele disse ontem, ele realmente não quis me cumprimentar no dia da reapresentação. Eu entendo, espero que isso um dia eu possa desfazer junto a ele pessoalmente. E o que eu posso dizer é que esse assunto está sendo tratado pelo nosso corpo jurídico, né? E hoje a gente está aqui para falar do erro que nós cometemos na forma do tratamento dos atletas e no nosso pedido de desculpas. A forma com que juridicamente as questões vão ser resolvidas, esse não é o tópico da nossa conversa. E para complementar, não só o Diego, todos os atletas merecem esse pedido de desculpa. Não adianta falar do atleta A, B ou C. Ontem, claro que o Diego trouxe todo o assunto à tona, e é óbvio que ele é o que está na imagem de todos, né? Mas todos os atletas merecem o mesmo respeito e vão ser tratados de forma digna, com certeza.
Boa tarde. Ontem o Cavalieri, ele negou veementemente que ele foi procurado pelo Fluminense para renegociar, como o Fluminense está fazendo com o Gum. Eu queria saber se realmente o Fluminense não procurou, e se no caso não procurou, por que não tentou, assim como tentou está tentando com o Gum? De fato, não houve, não foi procurado mesmo, ele tem razão no que ele está falando. Aproveito até para explicar como se deu esse processo de readequação. No início de dezembro, nós identificamos que dados os problemas recorrentes de atraso de salário pelos quais passamos em 2017, era necessário fazer alguma coisa para que isso não se repetisse. Então, nós necessitávamos de uma redução da nossa folha de pagamento e, por critérios diversos, que não cabe aqui, elencamos os atletas que a gente precisaria não ter mais na nossa folha. Nós contávamos com instrumentos financeiros para fazer esse acordo no início de dezembro, só que por diversos fatores que não eram do nosso controle, não aconteceu e nós colocamos esse processo em stand-by, porque contávamos que isso fosse acontecer um pouco mais para frente. Como não aconteceu, até o final de dezembro, nós tínhamos 3 opções. Ou abrir mão de fazer o processo e continuar com os mesmos problemas de salário, ou avisar naquele próprio final de ano, onde nós efetivamente fomos avisar os atletas, ou deixar para o meio da temporada. Então, nós analisamos e chegamos à conclusão de que prolongar ainda mais a comunicação seria mais prejudicial ainda ao atleta. O nosso grande erro foi na forma de fazer, foi na forma pouco humanizada de tratar esse assunto, e é por isso que a gente reconhece o nosso erro aqui. Mas o racional por trás disso foi exatamente esse. São questões jurídicas e trabalhistas diversas que, enfim, a gente entendeu que talvez não fosse possível por diversos motivos da própria legislação trabalhista. Boa tarde, presidente. Boa tarde. De quem partiu a ideia da lista de dispensas e o vice-presidente de futebol, ele ficou totalmente fora de toda essa estratégia, de todas as negociações? Não, no Fluminense a necessidade de readequação do elenco era óbvia, a gente sabia que precisava fazer. Então a gente precisava realmente enxugar o elenco, era uma ideia comum e a gente foi fazer o estudo de quem a gente precisaria deixar de contar. O vice-presidente de futebol, o Fabiano, entrou já com esse processo em andamento. Tudo no Fluminense agora no futebol é colegiado, participam várias pessoas, a gente não personifica na pessoa A ou B que pensou a ideia A ou B, todas as ideias são discutidas e vão até o final. Bom dia, presidente. Bom dia. Qual foi a participação do Abel nessa lista? Porque ele deu uma entrevista dizendo que não sabia o que tinha acontecido. O Cavalieri falou ontem que o Abel foi surpreendido também, que contava com ele. Queria saber como foi a participação dele nesse processo. De fato, o Abel não sabia que o processo todo se daria naquele momento. Eu conversei com ele, efetivamente, que nós precisaríamos fazer a saída de alguns jogadores, e falei a ele quais eram os jogadores que a gente pretendia deixar de contar. E o processo em si, como se deu, ele efetivamente não sabia, também se surpreendeu, é verdade. E, enfim, essa foi a participação dele. Abad, queria que você comentasse uma declaração do Cavalieri, que ele disse que quando as coisas estavam boas, o Marcelo Teixeira aparecia e quando estavam ruins, ele voltava para Xerém. Existe algum tipo de blindagem em torno do Marcelo Teixeira? Ou por que passa essa imagem para alguns jogadores, como o Cavalieri, o próprio Marquinho? Olha, não existe blindagem a ninguém, tudo aqui no Fluminense é profissional, o profissional que performa fica, o que não performa sai. Então, não existe nenhum tipo de blindagem. Quanto aos porquês, aí você tem que perguntar às pessoas que falam, não é a minha impressão. Mais alguém? Presidente, desculpa, eu não consegui entender em relação à pergunta do Abel, que o colega fez. O Abel sabia dos nomes
porque assim, ao Abel pouco importa se vai mandar embora devendo 10 ou pagando 30, a rescisão, isso ao Abel realmente não importa, mas ele sabia da escolha dos nomes, ou ele participou da escolha dos nomes de quem seria dispensado dessa lista de 8? Não, eu comuniquei a ele quais os nomes que a gente estava pretendendo deixar de contar, sim. Comuniquei os nomes. Eram mais nomes, não eram apenas esses, só que a gente fez um processo de realocação de diversos deles. E ele deu aval para todos os nomes que o senhor apresentou? Alguns nomes realmente ele preferia que ficassem, mas dada a necessidade absoluta, teve que se fazer. O Diego Cavalieri se encaixa em que não adianta a gente citar nomes individuais, porque a gente diferencia atleta A ou B e não é a intenção aqui. Presidente, João Mércio do Jornal Lance aqui. Sobre as declarações do Cavalieri, também falando do Marcelo Teixeira, eu perguntei a você, quando vocês estavam aqui na apresentação do Autuori, qual era o papel de cada um. Vocês falaram que o Marcelo Teixeira era ficar na base. Mas eu soube que ele negociou os jogadores, o Gilberto e o Jadson teve participação dele, e também agora a dispensa foi nas costas dele. Porque qual que é a função exata dele? É mesmo ficar na base ou ele ainda tem alguma função no futebol profissional e em outras negociações fora da base? Queria saber assim, qual é exatamente a função dele no atual diretoria do Fluminense. Olha, o Marcelo Teixeira, ele voltou a ser o diretor da base, né? Só que por uma questão que o próprio Paulo Autuori colocou, ele veio para o Fluminense e disse que ele não participaria da negociação de salários, enfim, com os jogadores que estivessem vindo. Então o Marcelo pontualmente atua nessa questão, por enquanto, mas a função dele principal agora é da base. Ele trabalha em Xerém e, quando necessário, ele é chamado ao profissional para trabalhar especificamente em negociação de salários e condições contratuais, porque o Paulo prefere não fazer, e faz parte naturalmente do comitê gestor que tem um assento que é direcionado ao gerente da base. Bom dia, Pedro. A respeito do dinheiro da venda do Wendel e acerto salarial com o elenco, você poderia falar alguma coisa? Olha, eu não queria muito abrir para outros assuntos, porque esse assunto já é importante demais para a gente falar de outros assuntos. Mas, sim, só para não deixar você sem resposta e pedindo aos demais que, se puderem, se mantenham no assunto, sim, o dinheiro do Wendel, da venda do Wendel, quando efetivamente entrar nos cofres do clube, vai servir para honrar os compromissos que ainda não foram honrados. Abade, aqui. Sobre as declarações do Pedro Antônio também, falando especificamente da ida para a Flórida. Eu queria saber se, para vocês, assim, durante a ida para a Flórida teve algumas negociações aqui no Brasil, muita coisa estava acontecendo no Brasil enquanto vocês estavam lá. Eu queria saber se de você valeu a pena mesmo ir para a Flórida, ter que jogar com o elenco um pouco desfigurado lá, porque os jogadores voltaram antes. E já emendando na próxima questão, se a Vale Express tem alguma coisa a ver com a ida à Flórida, se teve algum negócio lá fora, ou se isso não tem nada a ver? Foi o que eu te falei, eu preferia não ficar falando de outros assuntos, tá? Assim, vamos manter aqui, acho que um outro encontro a gente pode falar de outros assuntos, tá? Desculpa.